Livro de Ciências, página 90. A voz humana. Nosso livro diz que a nossa voz é resultado da vibração das membranas elásticas produzidas dentro do nosso pescoço. E essas membranas são chamadas de pregas vocais. Então, quando o ar sai dos nossos pulmões e passam por essas pregas vocais, vamos ter aí o som da nossa voz. E é por isso que nós não conseguimos falar quando nós estamos sem fôlego. Continuando, o livro diz que para produzir a fala de diferentes formas, a nossa língua, a cavidade bucal e os músculos do nosso tórax, eles se movem. Nossa boca, nosso nariz e o nosso tórax servem como amplificadores do som da nossa voz, ou seja, eles aumentam o som da nossa voz. E é por isso que temos problemas, quando temos problemas respiratórios ou tampamos o nariz, por exemplo, nós não conseguimos, nossa voz muda, ela tem uma modificaçãozinha. Você pode fazer o teste aí, se você tampar o seu nariz, ou então quando você estiver resfriado alguma coisa, sua voz vai ficar um pouquinho diferente. Quando falamos ou produzimos algum som com a nossa boca, o ar é expelido, né? O ar sai pela nossa boca. E é por isso que ficamos sem ar se a gente falar muito tempo de forma seguida e muito rápida, a gente vai ficar sem ar. Logo em seguida, na página 21, tem os sons dos animais. Vários animais produzem sons diversos para finalidades diferentes. O livro cita o exemplo de que as aves elas podem usar o seu canto para atrair as fêmeas ou para intimidar os rivais, né, para fazer medo para os outros pássaros, né, que queiram, por exemplo, pegar aquele local para ele, para não permitir que o seu habitat, o seu lugar onde mora, seja invadido por outras pessoas. Os sapos, as rãs e as pererecas macho usam o canto, o coachar, né? Que é o coachar, o nome do barulho que as rãs, as pererecas e os sapos fazem, para atrair as fêmeas, as parceiras, né? E os grilos emitem um cri-cri-lá. Aquele barulhinho que o grilo faz se chama cri-cri-lá. Então, eles fazem aquele barulho esfregando as suas asas umas nas outras, como se fosse um instrumento musical chamado reco-reco, né? Que esfrega uma asinha na outra e faz aquele som. E esse som também é para atrair as parceiras, né? E já que nós falamos sobre a voz humana, sobre o som dos animais, nós temos que manter a saúde auditiva, né? Porque a audição é muito importante. Porque se nós temos a voz, mas se não podemos ouvir, vai ficar meio difícil, né? Mas nós temos que manter a saúde auditiva. Na página 92, vai falar um pouquinho sobre a saúde auditiva e alguns cuidados que nós devemos ter com o nosso ouvido. E aí diz o seguinte: a exposição prolongada a barulhos altos pode prejudicar a nossa audição, podendo causar uma perda gradativa da nossa capacidade de ouvir. Perda gradativa quer dizer que é devagarzinho, um pouquinho de cada vez, e pode até chegar na perda total. E é importante proteger nossos ouvidos dos sons altos, seja por pouco tempo ou por muito tempo. Pois quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente escuta som alto, mais depressa nós gastamos nossa capacidade de ouvir e às vezes de forma irreversível, às vezes não tem como voltar atrás e conseguir ouvir novamente. Não tem como voltar em alguns casos. Em alguns casos é possível melhorar, voltar, mas se você, dependendo do caso, não tem como voltar a ouvir. E aí temos aqui as dicas. A melhor forma de zelar pela nossa audição é nos prevenindo.
seguem algumas medidas que vão nos ajudar a manter a saúde dos nossos ouvidos. Quem se expõe a sons como os cortadores de gramas, aviões, máquinas de indústrias e shows, deve sempre usar uma proteção nos ouvidos, como os protetores auriculares um desses exemplos. Os protetores auriculares são um aparelhinho que coloca dentro do ouvido, assim, ou às vezes até tem alguns externos, que vai proteger o seu ouvido dos barulhos. E aí vai proteger a sua audição, você vai poder ouvir durante mais tempo, você não vai prejudicar a sua audição. Uma segunda dica: não use fones de ouvido ligados no volume máximo, porque isso vai fazer mal para a sua audição. Por que vai fazer mal? Porque os fones de ouvido, eles estão diretamente dentro do seu ouvido, né? E aí o que acontece? Aí o barulho que ele é gerado, o som gerado, ele vai direto para o seu ouvido e aí pode prejudicar o seu aparelho auditivo, ok? Então, eram essas informações que nós tínhamos aqui, página 90, 91 e 92, tá? Tchau, tchau!